Agora são 8 horas e 20 minutos e vamos conversar com a presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, médica sanitarista e pesquisadora da Fiocruz, Lúcia Souto. Bom dia, Lúcia. Bom dia, um prazer muito grande estar com vocês da Rádio Brasil Atual, que Prazer. aliás eu ouço sempre. Ah, que bom, o prazer é nosso. Olha, Lúcia, ontem a gente teve a divulgação de mais um boletim por parte do Ministério da Saúde a respeito do atual estágio da pandemia do coronavírus no Brasil. O número de infectados passou para 22.169 e no período de 24 horas foram 99 mortes a mais, somando um total agora de 1.223. Como que você vê esse cenário, Lúcia? O poder público está tomando as medidas efetivas para de fato combater o coronavírus? Olha, nós estamos vendo com muita preocupação esse cenário. Primeiro, porque o Brasil já poderia ter tomado medidas já lá atrás, desde dezembro, no caso do coronavírus, Covid-19, nós já sabemos que ele está circulando no mundo inteiro, então essas medidas poderiam ter sido já tomadas lá atrás. Mas, de qualquer maneira, estamos aqui agora e nós estamos preocupados por quê? Primeiro, porque o Sistema Único de Saúde ele foi totalmente sucateado a partir de 2016 foi uma coisa verdadeiramente inadmissível, porque nós tivemos a emenda constitucional 95 de corte de gastos por 20 anos da saúde, o que verdadeiramente constitui uma barbaridade. Estamos, inclusive, pleiteando e reforçando uma ação do Conselho Nacional de Saúde junto ao Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, estamos fazendo uma carta aberta de várias entidades da saúde pública no Brasil, como é o caso nosso, do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, da Abrasco, da Sociedade Brasileira de Bioética e também da Rede Unida, reiterando que é importante a revogação emergencial da emenda constitucional 95. E, ao mesmo tempo, nós que integramos também o Fórum do Conselho Nacional de Saúde, estamos apoiando incisivamente a proposta da Comissão de Finanças do Conselho Nacional de Saúde de um recurso emergencial para a saúde de 42,5 bilhões de reais. Estamos colocando emergencial por quê? Porque não vai se conseguir enfrentar essa pandemia, no caso nosso do Brasil, sem recursos substantivos. Já temos, então isso é uma dimensão, né? A dimensão sanitária dessa crise que nós estamos vivendo, que tem essa questão do desfinanciamento da área da saúde, a questão dos profissionais da saúde que estão precarizados a nível nacional. Nós tivemos o fim do Mais Médicos, enfim, uma série de coisas que tornam precária a situação da dignidade das condições dos profissionais de saúde trabalharem. Então, estamos reivindicando também de uma forma emergencial os equipamentos de proteção individual. Os profissionais que estão na linha de frente, nós temos recebido inúmeras denúncias de que esses profissionais não estão com os equipamentos de proteção individual preconizados. Isso de um lado. Há, inclusive, municípios brasileiros e estados que os profissionais que foram contaminados nem sequer os seus salários estão recebendo de um lado e de outro, os profissionais com salário em atraso, como é o caso, por exemplo, do município do Rio de Janeiro, que recebemos esse tipo de denúncia, né? Isso de um lado, e de outro, essa questão dos equipamentos, insumos necessários, porque no caso da Covid-19, os casos eles são graves, que exigem cuidados intensivos que demandam respiradores, o paciente precisa de intubação. Então, na verdade, isso também está muito aquém. Vários governadores estão colocando esse tipo de situação, prefeitos de várias cidades também. E isso tem nos chegado como uma demanda super relevante e que não está atendida de modo adequado. E uma terceira dimensão, ainda nessa questão da crise sanitária, o que nos está chamando muita atenção, e tem a ver com o número de casos que você mencionou ainda agora, é
a falta da testagem. O Brasil é um dos países do mundo que menos está testando a sua população. E isso tem uma consequência prática muito robusta. Primeiro, porque a grande maioria dos casos sequer estão passando pelo nosso radar. Não estamos identificando esses casos e já há muitas mortes que não estão sendo atribuídas ao coronavírus e que muito provavelmente são mortes por coronavírus. Então, essa ausência da testagem nos dá verdadeiramente uma completa incapacidade de compreender o processo que essa pandemia do coronavírus, o Covid-19, está tendo no Brasil. Nós não temos o dimensionamento adequado, não temos, portanto, capacidade de compreender qual é o processo que está ocorrendo de fato no nosso país. E isso pode acarretar, em breve, uma superlotação dos serviços de saúde, com profissionais assoberbados, como ocorreu em outros países do mundo, e, portanto, uma doença que poderia ter uma letalidade que significa que o número de pacientes que adoecem poderiam ter um percentual ínfimo daqueles que poderiam vir a morrer, isso pode ser alterado por conta de todas essas fragilidades do sistema. E nós sabemos que isso pode ser uma tragédia. Outra questão, na dimensão até social e econômica, que está nos afligindo muito, é a questão das periferias do Brasil. Nós sabemos que essa região já é ancestralmente desigual no nosso país, a desigualdade no nosso país é inadmissível, e nesse caso do coronavírus, a preocupação ela é um sinal vermelho enorme. Por quê? Porque as periferias do Brasil não têm água potável, não têm condições de praticar as medidas de higiene pessoal, digamos assim, e, por outro lado, essa confusão também, eu vou falar diante disso, com relação às políticas de mitigação de isolamento parcial, flexibilizar o isolamento, ou manter o isolamento de uma maneira absolutamente radical, ela também está criando muita confusão no seio da população. Por exemplo, as pessoas estão trabalhando com uma dicotomia, ou a questão econômica ou a questão da defesa da saúde das pessoas. Quer dizer, no nosso caso, do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, a questão prioritária é a defesa da vida das pessoas. Então, nos preocupa porque não há nenhuma dúvida, é irrefutável que o distanciamento social funciona. Então, nesse caso, essa confusão que a própria presidência da República provoca de uma maneira irresponsável, e às vezes até, entendeu, exercendo ilegalmente a medicina, porque prescreve medicamentos que não estão comprovados, isso cria uma confusão e uma desestabilização muito séria no nosso país. Tá? E a questão que eu vou retomar agora, da fragilidade das periferias, as medidas de proteção social robustas, elas já deveriam ter chegado a esse recurso, essa renda básica, que foi aprovada no Congresso Nacional, de R$ 600. Inicialmente, o governo queria dar uma coisa ridícula de R$ 200. Nós consideramos que o trabalho das oposições e, por fim, do Congresso como um todo, foi fundamental para definir um outro patamar dessa renda de R$ 600, que pode chegar até a 1.200 em alguns casos, mas não chegou na ponta ainda. Uma série de entraves burocráticos são colocados, e no Brasil nós temos plataformas e tecnologia social para que isso não ocorra. Então é uma falácia dizer que não encontra maneira de chegar a ponto. Pode chegar, sim, e isso é uma coisa fundamental, porque a pessoa tem a dignidade de poder cumprir o isolamento social e não ficar impulsionada por estratégias de sobrevivência a ter que se expor. Quer dizer, hoje a gente tem um dilema que é ou a pessoa se expõe a adoecer e poder até morrer dessa doença que é grave, ou ela pode estar ameaçada de morrer de fome. Quer dizer, isso é uma coisa inaceitável. Um país rico como o Brasil, entendeu, não tem a menor razão de estar se comportando dessa maneira.
Então, para nós, isso é outra nota relevante de preocupação. Por que esses recursos já chegaram aos bancos e até agora não chegaram às periferias do Brasil, às comunidades indígenas, às comunidades quilombolas, ao movimento sem terra, que, aliás, eu gostaria até de fazer uma menção especial, porque o movimento, o MST, está dando um exemplo de cidadania no Brasil, fazendo doações, organizando missões de solidariedade que estão fazendo a diferença. Então, nessa dimensão também econômico-social, isso nos preocupa. A distribuição da renda básica e a lentidão do governo em aplicá-la. E, ao mesmo tempo, mais uma vez, a priorização dos menos de 1% de bilionários que, na verdade, sempre se apropriam da riqueza brasileira e, nesse momento, isso pode significar uma catástrofe social. Nós estamos acompanhando, com tristeza até, essa situação que está acontecendo no Equador, onde as pessoas estão se amontoando, os cadáveres se amontoando no meio da rua, e acaba que, num momento como esse, a gente tem essa nota deprimente até, de que são pessoas com nome e sobrenome, são pessoas que têm comunidades, que têm famílias. Essas pessoas não podem ser tratadas com mais um número. Então, na verdade, nós consideramos que esse momento que nós estamos vivendo, ele pode trazer lições importantes que têm que ser praticadas agora. Uma nota, eu não sei se você quer fazer alguma pergunta ou se eu posso prosseguir. Eu queria fazer... Lúcia, só queria fazer uma pergunta, que é justamente dentro desse contexto que você está apresentando para a gente, a questão do poder público poder gerenciar também os leitos privados, porque a gente sabe que vai chegar um momento em que os leitos do Sistema Único de Saúde não serão suficientes, né? A gente tem mais leito privado, inclusive de UTI, do que público no Brasil, e isso é necessário? O poder público precisa urgentemente fazer esse tipo de movimentação, porque senão depois a gente vai ter ainda justamente esse aspecto da desigualdade que você fala, ainda mais aprofundado na questão do acesso. Com certeza, para a gente isso, inclusive, já foi, nós até já nos manifestamos com relação a isso numa carta aberta. É absolutamente para ontem essa medida. Esses leitos todos têm que estar regulados, têm que estar à disposição do Sistema Único de Saúde, que nós temos, ainda bem, esse pode ser um diferencial favorável do Brasil, mas é necessário que esses leitos estejam sendo disponibilizados para o Sistema Único de Saúde, para que não ocorra o que você está alertando, que, mais uma vez, a desigualdade até na ocupação desses leitos, que são necessários para todos. Achamos que, por isso, sempre defendemos o sistema universal. E, nesse momento, ele tem que ser praticado. Como é praticado no momento em que os leitos privados de UTI, eles são maiores, em maior quantidade na área privada, regulando pelo Sistema Único de Saúde, todos à disposição do Sistema Único de Saúde, para que atenda a população de uma maneira equânime, igualitária. Lúcia, queria chamar agora a participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Olá, Lúcia. Prazer em falar com você. Te acompanho, sei da tua importância nessa luta pela saúde coletiva. Prazer falar contigo. E te coloca aqui a seguinte questão. Bom, a gente tem aí 1/4 dos mortos, né, por Covid-19 já não faz parte do grupo de risco, né? 1/4 já. Eu queria que você falasse das pessoas que têm possibilidade de fazer o isolamento, têm condições financeiras de fazer o isolamento e estão saindo às ruas, né? E a gente vê isso em diversas capitais, em diversas cidades no Brasil. Queria que você falasse dessa responsabilidade individual de cada um e o que isso vai refletir na coletividade. E também falando sobre os hospitais de campanha, né? A gente estão sendo construídos, já foram construídos alguns que a gente está vendo. Agora, existe essa preocupação também de colocar os equipamentos dentro desses hospitais de campanha. Quer dizer, a gente está vendo também que não adianta só o hospital de campanha, não é isso, Lúcia?
E por terceiro, eu já vou fazer 3 em 1, porque a gente já está com um limite no tempo, em relação a essa questão do ministro Mandetta, né, que foi para o Fantástico nesse domingo e criticou aí indiretamente o presidente Jair Bolsonaro, que vai para a padaria, que fica cumprimentando todo mundo, e também que existe a dubiedade, né? Quer dizer, as pessoas vão acreditar no presidente ou vão acreditar no que o ministro da Saúde fala. Você acha que os dias do ministro já estão contados? E como é que você está vendo essas questões todas que eu estou te colocando, Lúcia? Olha, em primeiro lugar, com relação a essa questão da responsabilidade de cada pessoa, que pode, inclusive, praticar o isolamento social por si própria, estarem indo às ruas, eu acho que isso é já a expressão dessa irresponsabilidade do presidente da República. Na verdade, essas pessoas estão sujeitas a uma desinformação muito grande e nós sabemos que essa doença ela não só atinge, como você muito bem ressaltou, as pessoas chamadas de grupo de risco, que são inúmeras, mas também muitas pessoas jovens já também estão sendo afetadas. Então, não tem outra, é irrefutável. As pessoas têm que compreender que, nesse momento, a saúde de todos ela é mais importante e a sua própria defesa da sua própria vida, dos seus familiares, das pessoas da sua comunidade. Então, é uma medida necessária e urgente. Eu acho que ficar em casa, essa mensagem que está sendo difundida mundo afora, é a única e importante medida que está ao nosso alcance e que pode mudar o curso dessa epidemia. Com relação aos hospitais de campanha, eu não me lembro bem o que você perguntou, mas acho que é dos profissionais, já entendi. Os hospitais de campanha, eles são necessários nesse momento. Nós estamos vivendo uma situação extraordinária, mas nós lembramos, como você também, que leitos não só são camas. Leitos significam ventiladores, material de intubação, profissionais treinados para esses cuidados intensivos. Então, esse conjunto de insumos ele é muito relevante para que a gente não tenha um apagão na área dos cuidados intensivos nesse país, o que pode acontecer. Sabemos, por exemplo, que o Brasil poderia estar reconvertendo a sua indústria por uma indução objetiva do presidente da República, de, por exemplo, reconverter a indústria para fabricar respiradores e equipamentos de proteção individual. Isso é necessário até para a nossa soberania nesse momento. Há uma disputa global por esses equipamentos. As universidades públicas já desenvolveram vários protótipos de ventiladores que podem adquirir escala e serem oferecidos à população brasileira. Sabemos, por exemplo, que no caso do Nordeste, o consórcio do Nordeste, o presidente do consórcio, que é o governador da Bahia, informou, que é o Rui Costa, né, ele informou que a Ford, lá na Bahia, já está reconvertendo a sua indústria para a fabricação de ventiladores. Então, por que isso não pode adquirir para ontem, né? Porque tudo isso já deveria estar acontecendo. Então, essa questão dos leitos dos hospitais de campanha tem esse grande gargalo que você identificou e que é real. Com relação ao terceiro ponto, que é a ambiguidade, né, entre a fala do ministro da Saúde e a fala do presidente da República. Às vezes, parece até que é uma aposta no caos, que o presidente da República quer criar uma situação à medida em que ele desacelera as medidas de proteção robustas à população, para que todo mundo se veja impelido a ter que sair à busca da comida do dia a dia, da sua própria sobrevivência, e isso pode criar um caos, porque não há nenhuma dúvida de que essa epidemia vai acelerar no Brasil. Então, essa irresponsabilidade, partindo da própria presidência da República, ela é muito grave mesmo. E essa contradição com a orientação do Ministério da Saúde, que com todas as dificuldades e até precariedades, digamos assim, mas está seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde. Então, se isso vier a resultar, o seu pronunciamento ontem,
no Fantástico vier a resultar na sua demissão, é para nós uma situação crítica, entendeu? Como é que no meio da pandemia do Covid-19, nós vamos estar lidando com esse grau de dupla mensagem advinda de quem deveria estar protegendo a vida da população brasileira e está criando esse grau de confusão e de responsabilidade. Perfeito, Lúcia. Da minha parte, eu te agradeço. Fica aí, continua aí na escuta, na TVT e na Rádio Brasil Atual, que o João Paulo Rodrigues, do MST, vai falar daqui a pouco sobre exatamente a solidariedade que você salientou desse movimento, viu? Um beijo e muito obrigada. Agora é com o Glauco. Obrigada. Beijo para vocês. Parabéns. Oi, Lúcia. Antes aqui eu queria só que você falasse, você tocou nesse aspecto da questão dos testes, né? Que eles são importantes para elaborar a política pública, políticas de enfrentamento justamente ao coronavírus, mas eu queria que você falasse também do resultado disso no impacto psicológico que a falta de testes tem, né? As pessoas acabam achando que tem pouco caso de coronavírus no Brasil e aí relaxam o isolamento social. A gente já viu que no Brasil, aliás em São Paulo particularmente aqui, inclusive segundo dados do próprio governo do estado, o isolamento social ele já baixou. As pessoas, a gente vê aqui na Avenida Paulista, né, as pessoas saindo mais às ruas do que saíam há uma semana. Então, eu queria que você falasse também desse impacto psicológico. Olha, você tem razão, tem um impacto psicológico sem dúvida. Porque se você não sente o problema perto de você, você tende a menosprezar todas as informações, porque como é um vírus novo que está circulando na humanidade, estamos todos aprendendo juntos. Agora, um aprendizado já se tem irrefutável, que é a importância do distanciamento e do isolamento social. Então, essa medida de não testagem, de não rastreamento da população, e vou de novo dizer que o Brasil é um dos países que menos está testando nesse momento, isso pode parecer até algo que contribua para criar essa cortina de fumaça, de uma aparência de que está tudo bem, que eu posso retomar as atividades normais, quando, na verdade, isso não é verdadeiro. Então, pode, de fato, contribuir para o agravamento da situação da pandemia, criando a falsa ilusão de que a gente já está num momento de tranquilidade que não estamos. Nós temos sempre nós estamos tendo cuidado de sempre passar uma mensagem de esperança, mas com o pé no chão. Nós não podemos passar uma mensagem de esperança sem objetividade, sem base científica. Então, na verdade, esse negacionismo que hoje nós vemos no país, de negar a ciência, de negar a importância dessas medidas já consagradas, preocupa e contribui, como você disse, para que as pessoas tenham um grau de tranquilidade que não é real. Então, isso é verdadeiro, não é real. Nós estamos diante de uma situação muito grave e é importante, nesse momento, que prossiga de uma maneira efetiva o distanciamento e o isolamento social. Então, a recomendação principal para as pessoas continua sendo a mesma: não sair de casa a não ser em caso de extrema necessidade. Exatamente. E esse caso de extrema necessidade é muito bem configurado. Os profissionais de saúde, aquelas pessoas, corpo de bombeiros, enfim, já está bem delimitado quais são esses casos de extrema necessidade. São as atividades essenciais, né? Então é importante as pessoas não perderem de vista isso, inclusive porque você falou, né, do Equador. Em Guayaquil a subnotificação também é brutal, só que as pessoas, quando elas foram perceber, já estava havendo esse caos aí, essa sobrecarga no sistema público, pessoas aí mortas, né, abandonadas ali nas ruas da capital. Então, quer dizer, é algo que é preciso ficar atento, né, Lúcia? Com certeza. Inclusive, a sobrecarga em Guayaquil é até do sistema funerário, infelizmente. Quer dizer, nós estamos vendo uma situação trágica e nós podemos, isso é que eu acho que é a mensagem mais relevante, nós podemos evitar essa situação trágica. A responsabilidade individual e coletiva, ela é decisiva. Então, vamos ficar em casa. Isso, Lúcia, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Parabéns pelo ótimo trabalho.
Imagina, para a gente que dá os parabéns a você, também a todos os pesquisadores, a comunidade científica do Brasil, que foi tão desacreditada, né? Foi atacada inclusive por membros do próprio governo Bolsonaro e hoje se vê aí o valor imprescindível que tem a ciência no Brasil e também os profissionais da saúde. A gente conversou aqui com a médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz e presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, Lúcia Souto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.